podcast E aí, Colim? Tem o apoio da Pascoaloto. Aconteceu com muita frequência e, aliás, vem acontecendo. Me refiro a furtos, especialmente furtos a estabelecimentos comerciais e residências, em todas as regiões da cidade de Bauru. E aí muita gente, inconformada com essa situação, cobrou providências. E aí algumas foram tomadas. Porém, elas não foram tomadas na profundidade que um caso como esse merece. Até porque havia suspeita de que se tratava de um esquema muito maior do que aparentemente esses furtos mostravam. Porque o furto, e já eu tenho um convidado altamente competente para explicar tudo isso, o furto é um crime de baixo potencial ofensivo. Só que por trás de todos esses furtos, repito e insisto, existia um esquema milionário que dava dinheiro para algumas poucas pessoas, pessoas essas que usavam os dependentes químicos que faziam esses furtos. Para falar a respeito de uma investigação complexa, porém muito exitosa, o resultado altamente satisfatório, Polícia Civil mostrou como é que é o esquema. Repito, algumas outras atitudes foram tomadas, porém sem a profundidade necessária. Aí veio o SIG, o Setor de Investigações Gerais, que é uma delegacia, né, doutor? Sim. É uma delegacia, digamos, é uma especializada. É uma, né? Uma unidade especializada. Uma unidade especializada. O SIG foi lá e fez o trabalho. Bom, você já viu quem eu tenho a honra de receber em mais essa edição do E aí, Colim? É a primeira gravada nesse ano de 2026, hein? Aliás, deixa eu primeiro te apresentar, né? Aliás, espera só mais um pouquinho, porque antes eu preciso mostrar para nossa audiência. Dá uma olhada nisso aqui, ó. A nova decoração do E aí, Colim, atrás ali do Dr. Marcelo, né? Novos elementos decorativos, como diria meu mestre Williams Balan. Agora tem um vaso de flor aqui chique. Ali depois também tem uma outra planta. Um negócio impressionante, ficou bacana, hein? Dr. Marcelo Tomás de Góes, seja muito bem-vindo, obrigado. Obrigado, Colim. Obrigado pela presença aqui. Tava na hora já de... já tava... Tava ensaiando, né? Ensaiando para vir, mas estamos aqui. Que bom que você veio, que bom que o amigo veio para a gente poder dar essa satisfação. Sim. Doutor, era muito caso, inclusive eles continuam acontecendo, né? A origem de tudo aquilo que você descobriu são, na verdade não dá nem para dizer que é o furto, ou que são os furtos. É o tráfico de drogas que tá por trás? É o primeiro pano de fundo? O primeiro pano de fundo, sem dúvida, é o tráfico de drogas, né? Porque o que movimenta mais essa modalidade criminosa, como você bem salientou, que é um crime de médio potencial ofensivo, Sim. que é o furto, é a troca desse material subtraído pelas porções de crack normalmente. Então, o usuário de crack, ele se vale desse furto para poder manter ali o vício, trocando esse material furtado ou por droga ou por dinheiro, para poder manter essa dependência. E aí a gente tem a seguinte situação. O usuário vai, ele comete o furto. Eu tenho uma impressão, e aí só um comentário modesto de quem já está há alguns anos, Marcelo, nessa profissão, me dá um certo medo, um certo receio, porque o usuário, quando ele está tomado pelo crack, ou de repente ele está na síndrome de abstinência, e ele invade uma casa e de repente ele dá de cara com o proprietário ou proprietária, aquele cara ele já perdeu, como que eu posso dizer? Ele já não tem mais a condição humana. Já perdeu as referências. Para virar uma coisa mais séria, Marcelo, e é esse o meu medo, isso pode acontecer. Sim, nós tivemos alguns casos, não aqui em Bauru, mas em outras unidades que nós trabalhamos, que era um furto, o indivíduo acreditava que a casa estava vazia, todavia havia um idoso, e que tentou fazer com que o homem saísse da residência dele, todavia ele se municiou de uma faca de cozinha e aí nós tivemos um latrocínio. Entendi. Então, o risco é grande de um crime de médio potencial ofensivo se tornar um crime hediondo. Um crime contra a vida. Exatamente. Né? O que é interessante destacar é que existe sim a grande porcentagem desses furtos são praticados por usuários de droga, por moradores de rua, não por moradores de rua que não são envolvidos com o crime, mas normalmente envolvidos com o crime. Tá. Mas também existem as quadrilhas especializadas, porque o valor do produto é muito alto. Né? Então nós temos sim notícias especialmente na área rural,
né, de quadrilhas, de grupos criminosos Marcelo, especializados. A investigação ficou muito mais complexa, então. Sim, extremamente mais complexa. Por isso que ela está andando na tua delegacia. Na verdade, o empenho do nosso delegado seccional e a visão que ele teve junto com o nosso departamento foi justamente isso. O principal combate hoje do setor de investigações gerais é essa modalidade criminosa, tendo por produtos fios e cabos de cobre. Não só o furto, mas também, especialmente, a receptação. Porque ninguém combate o furto sem combater a receptação. Entendi. É uma dinâmica que a investigação já provou isso inúmeras vezes. Sim. Ou seja, você precisa combater a receptação. Sim. E o grande receptador, especialmente, porque ele acaba concentrando tudo. O que o SIG, as equipes do setor de investigações gerais fez, inclusive, inicialmente com o Dr. Alexandre, antes que eu fosse para lá, foi mapear todas os potenciais receptadores desse produto de Bauru. Então nós temos lá um mapa de todos os prováveis receptadores, que são os reciclados, né? As empresas de reciclagem, os famosos ferros velhos, e monitorá-los. Para nossa surpresa, ou para a surpresa da equipe, nós vimos uma logística, né? Que os pequenos estabelecimentos clandestinos, irregulares, eles coletavam esse material e levavam para um centro. Então, espera um pouquinho, que eu gosto muito desse trabalho. Eu gosto muito de contar a investigação, porque a investigação ela é sempre muito complexa, né? Sim. Que, às vezes, resumidamente, né, ela acaba... Sim. Mas, enfim, é uma conduta profissional. Eu acho que é muito bacana. De início, você começou a mapear, não apenas os furtos, você começou a mapear os receptadores escondidos em vários pontos da cidade. E aí envolve técnicas diversas, campana, observação, foi tudo nessa base? Exatamente, a vigilância, a campana, né, vários dias vendo essa situação, usando a tecnologia para que com um simples clique né, de computador você abra e ali a equipe tem o norte ali da região, dos prováveis pontos de tráfico próximos a essa região. Porque que é interessante, em alguns locais de receptação, você tem as famosas biqueiras muito próximas. Entendi. O podcast E aí, Colim tem o apoio da Pascoaloto. Deixa eu acrescentar uma informação. Você chegou, acho que você ainda não estava no SIG, chegou para você que tinha até um sistema de voucher? Sim. Chegou para você? Sim. Isso foi fato, mesmo que, inclusive, chegou para você. Sim, o que é interessante destacar é que não é uma peculiaridade de Bauru. Nós vivemos em todas as cidades do Brasil. Está difundido. Existe esse comércio ilegal de cobre. Mas com voucher também? Também com voucher. Com voucher. Então vamos ajudar as pessoas a entender, porque acabei fazendo um parênteses ali. O que é o voucher? O usuário chegava com o fio, se eu estiver errado, você me corrige. Sim. Aliás, explique você. Você é o especialista. Ele chegava com o fio. O que acontecia depois? O cara dava um vale. Dava um valinho para ele. Para ele num ponto de venda de droga. Para ele trocar na biqueira. Trocar na biqueira. Que coisa. Existia uma moeda própria. Exatamente. Por isso que eu digo pro amigo, é grave. Havia uma dinâmica a ponto de criar uma moeda paralela para poder movimentar. Então, e fora as outras situações, depois dessa apreensão grande que nós tivemos, em decorrente de uma investigação de mais de 3 meses com esse monitoramento, nós tivemos outras situações. Logo na semana seguinte, o indivíduo pagava justamente o fio recebido, o material recebido, de telefonia especialmente, com porções de crack. Entendi. Você precisou fazer contato com as empresas? Aí me refiro a CPFL, acho que não, né? Então, sim. Também? Sim. CPFL, as operadoras de telefonia? As operadoras de telefonia, CPFL. O que é outro interessante também destacar é o fotovoltaica, as empresas de energia de fotovoltaica. Também? Sim. Esses equipamentos, eles estavam furtando? Sim, furtam também. Que coisa, Marcelo. Nós tivemos um contato do pessoal de São Paulo, de uma empresa de São Paulo, uma de Ribeirão Preto, que veio até avaliar o material apreendido para ver se tinha. Interessante destacar que nós, lá no caminhão, quando da ocorrência, quando das diligências, a CPFL localizou um equipamento furtado uma semana anterior, né, que poderia causar uma pane, aí, uma suspensão de energia em vários bairros da cidade. Poderíamos sofrer um apagão por causa de furto de peça, de equipamento. Sim. Impressionante. E às vezes o usuário tem noção ou
Daí que eu te ele digo. tem ou não noção? Eu acredito que tenha. Porque não deve ser uma tarefa fácil furtar esse tipo de equipamento. Que eu te digo, normalmente na área rural, o que tem acontecido é que nós não temos usuário de drogas. Nós temos visto, são os grupos criminosos especializados, porque tem a condição de levar até aquela localidade, né, fora da área urbana, Sim. de tirar o equipamento que normalmente é pesado, é grande, Sim. de abrir um conversor, um transmissor, um equipamento maior para tirar o cobre de dentro. Então ele derruba um equipamento grande para tirar o cobre. Que são esses grandes que ficam nos postes, em alguns postes. Os transformadores. Transformadores. Os caras estavam furtando transformador, Marcelo. Furtando transformadores. Que negócio impressionante. Ainda... Ousadia, ou seja, exatamente. É crime praticado por quem sabe fazer. Sim, fora esses equipamentos envolvendo o cobre, nós tivemos uma situação na primeira DIG que eles furtavam o metal que sustenta esses equipamentos. Nossa. As hastes metálicas. Marcelo. Tudo tem comércio. Entendi. Tudo de metal. Que coisa impressionante. Marcelo, vamos partir então para a investigação, né? Você já deu uma adiantada, ela demorou 3 meses, monitoramento, etc. Mas de onde você partiu? Você partiu exatamente pela quantidade de furtos ou você já sacou e falou, opa, em vez da gente pegar aqui, vamos tentar pegar na receptação? Como é que Quando foi? eu assumi o setor, eles já estavam em andamento, já tinha uma determinação que foi reforçada pelo nosso seccional, Dr. Luciano, em relação a esse combate. Então, a missão dada foi essa. Nós tínhamos que monitorar, manter esse monitoramento e startar, ou melhor, realizar uma operação nesse sentido. Eles já monitoravam o caminhão, né? Monitoravam o trajeto que ele fazia. Estavam monitorando esse caminhão que vinha buscar a fiação aqui em Bauru. Foi ali que começou? Na verdade, não. Na verdade, foi o levantamento dos pontos de compra. Ah, entendi. Né? E aí mereceu destaque esses da São Sebastião. Entendi. Né? Porque eram uma via importante lá da Zona Norte da cidade. E que tinha uma movimentação característica e que já tinha sido alvo de outras investigações. Essa mesma empresa? Sim, e já inclusive com prisões lá de receptadores. Né? Um dos familiares, talvez, salvo engano, o pai dos hoje presos, já tinha sido autuado em flagrante por receptação qualificada. Muito bem. Então você está ali, você faz o monitoramento e aí, num certo momento, você detecta a presença de veículos ou de um veículo especificamente? Na verdade, tinha um veículo daquela empresa que circulava por diversos outros pontos. Mas de fora daqui, não tinha nenhuma relação, teoricamente? Um veículo daqui. Um veículo daqui. Daquela empresa lá dos Ferreiras, eles usavam um veículo, um indivíduo que é nosso investigado, que não foi preso, que teve envolvimento anterior com o tráfico de drogas, isso chamava a nossa atenção, chamava a atenção da equipe. Tudo amarrado. Tudo amarrado. Aí ele circulava, nós fizemos, inclusive eu participei de um monitoramento, tão logo assumi a equipe, nós fizemos um monitoramento, uma vigilância juntos, e ele circulava diversos pontos de bairros. Ele ia buscar? Na verdade, ele ia negociar. Negociava primeiro. Porque o caminhão ele vinha todas as quartas-feiras, né, das semanas. E a gente monitorou, a equipe monitorou para dar o bote, como a gente diz, no momento mais preciso, quando estavam saindo materiais daquela empresa. Então, várias quartas-feiras o pessoal... Monitorou? Monitorou. Com paciência. Com paciência. Então, não só a chegada do caminhão, como também monitorava o trajeto dessa picapezinha pelos pontos para negociar. Então eram 2 veículos. Tinha a picape, que percorria os bairros, e esse caminhão que vinha todas as quartas. E nessa vigilância, por exemplo, nós tivemos coleta de imagens do próprio motorista. Por que o motorista foi preso? Porque o motorista, várias vezes, ele foi visto com esse investigado, não preso até o momento, conversando, trocando ideia, tratando, entendeu? E aí, negociando. Então nós fizemos esse vínculo. Né? Então tinha um vínculo anterior que comprovava ali a participação dele. Porque senão o motorista só vinha carregar e tal. E sem nota, sem qualquer tipo de lastro. Que coisa. De origem lícita. E aí foi feito todo esse monitoramento e monitoramento específico em relação ao caminhão. Tem que ter paciência. Muito Porque paciência. Você teve um utilitário pequeno, correndo vários pontos, e aí também te deu a possibilidade de identificar esses receptadores, Marcelo. Sim. Na verdade, assim, eu tenho que destacar que a equipe do setor hoje, a equipe com a qual eu trabalho hoje, tenho a honra de liderar, é dos policiais extremamente comprometidos. Eu conheço essa turma. Extremamente comprometidos. Chancelo. São policiais que já conhecem muito bem a cidade, conhecem muito bem o meio criminoso,
todos de extremo comprometimento, de habilidade, de conhecimento, sem rasgar muito elogio. Isso faz diferença, né? Faz a diferença. Então, eles nesse comprometimento, eles se dedicaram extremamente a essa situação. E com paciência, não pode ter afobação. Não pode, você não pode, o momento certo, ele tem que ser calculado. Entendi. E você leva em consideração tudo aquilo que você já trouxe para investigar, trouxe da investigação. Não pode ter ansiedade, né? Não pode ter ansiedade. Você vê um caminhão, o nosso alvo está parado. Vamos lá, vamos abordar. Espera aí, nós não temos... Coloca a operação em risco. Em risco. Coisa. E eles têm uma organização. Uhum. Eles têm toda uma estrutura, né? Inclusive empresarial. Sim. Então o pessoal foi muito certeiro e o resultado foi muito bom. O podcast E aí, Colim tem o apoio da Pascoaloto. Bom, então você detecta ali esses pontos, que também são receptadores. Ou seja, vamos tentar ir estabelecendo uma cadeia. A gente tem lá os furtos, as invasões a estabelecimentos comerciais e a residências. Sim. E aí, esse usuário, ou de repente até o especializado na zona rural, eles furtam esses equipamentos. Em seguida, eles levariam, em tese, para esses receptadores menores ou não? Sim. Normalmente eles trocam em alguns... Nessas nossas ações aí de combate a essa modalidade criminosa, a gente entrevista alguns indivíduos presos, né? Isso também é uma rotina que a gente tem feito. E normalmente o que eles declaram? Que eles trocam no primeiro reciclado que eles encontram, normalmente perto do local do furto ou perto do local da compra da droga, né? Então a gente percebe o quê? Você monitorou tudo isso? É monitorado até hoje. Tá. Né? Existe um monitoramento nesse sentido, né? Mas o que é interessante destacar é que eles trocam num reciclado próximo, ou que já tem estabelecido um vínculo negocial com eles, se a gente pode chamar assim. Pega ou não o voucher nesse primeiro momento? Pega, às vezes pega, né? Às vezes o usuário de droga ele acaba pegando o voucher ou pega a droga, né? Agora os grupos criminosos que são mais articulados e que buscam... Mais especializados. Buscam especialmente o material proveniente da energia, né, do fornecimento de energia, eles acabam vendendo aquilo ali e aquilo ia para essa reciclagem, para essa empresa maior, onde o caminhão, é o único ponto que o caminhão parava para recolher. Entendi. Olha que interessante. À medida que a gente vai avançando, né? Bom, você mapeia todo mundo. Opa, mas parece que está todo mundo trabalhando isoladamente, né? Chegou a te dar essa impressão num primeiro momento, ou você já trabalhava com a possibilidade de uma grande empresa agregar e receber tudo isso? Quando eu tomei conhecimento da investigação já em andamento, eles já tinham nós já tínhamos essa noção, que os menores levavam para um ponto de entrega, que era o ponto de coleta. Daí a gente até hoje questiona qual que eram os valores, né? O valor do cobre, né? E aí você sabe que ele comprava por um preço menor, a empresa compra por um preço maior um pouco. Ele ia ficando mais caro. Mais caro. Pagava alguma coisa para o usuário e depois o primeiro receptador, digamos assim. Aí ele já pagava uma outra quantia, até chegar e encarecendo, então. Era uma cadeia, né? A gente calcula e acredita, porque nós estamos ainda na investigação, até para levantar essa fundição, que a fundição ela paga o preço final de R$80 o quilo. R$80 o quilo ela paga. E o que é interessante destacar é que esse cobre, em contatos com as empresas que defendem marcas e patentes, esse cobre ele alimenta a indústria de falsificação. Meu Deus. Ele volta então... Ele volta para o fio de cobre mais barato. Ele é derretido, vira um outro fio e volta para o mercado. Com selo de metro falso. Nossa. Daí nós temos os riscos de incêndio, porque ele vende com bitola que não é o calibre adequado, o selo é falsificado. Então nós temos essa situação também. Entendi. Olha que negócio impressionante. Pois bem, aí você chega, doutor, você e sua equipe chegam nessa grande empresa lá no Nova Esperança. Como é que foi o monitoramento dessa empresa? Você já disse que todas as quartas-feiras aquele caminhão vinha lá das Minas Gerais, já nós vamos chegar, né, nessa fundição, mas esse caminhão vinha às quartas. Você começou a fazer um monitoramento ali? Sim, do caminhão, e uma equipe fazia o monitoramento da empresa. Grande. Por várias semanas foram feitas esse monitoramento, com fotografação, com imagem, de tudo. Tanto que a gente conseguiu vincular, como eu disse anteriormente, conseguimos vincular ali um motorista.
né? O motorista do caminhão Do que vinha caminhão. de Minas. É, Ele que tinha vinha ali de um Minas, papel... que vinha de Minas. O mesmo motorista sempre. Tá. O ajudante não era o mesmo, mas o motorista era o mesmo. Sempre o mesmo. E aí, além de monitorar o caminhão, por meio inclusive das câmeras da cidade, a gente monitorava, as equipes monitoravam ou fazia a vigilância dessa empresa. Entendi. Né? Então, já para concluir essa situação, quando o caminhão posicionou, eles ficaram ali. A hora que começou a fazer o carregamento, foi feita a abordagem. E aí nós chegamos nesse dia. Esse dia é sensacional. Por quê? Porque você esperou para desencadear esse ponto final, digamos assim, de tudo aquilo que você vinha investigando em 3 meses, a abordagem, o dar o bote teve que ser naquele dia. Como é que foi essa ação especificamente, Marcelo? A equipe que faz a vigilância em qualquer outra situação... Bom, primeiro, vocês pediram auxílio da Justiça, a Justiça entendeu, mandados, etc? Na verdade, não. Não? Não. Você sabia que ia dar o flagrante? Até por conta da questão do comércio, né, que há uma área exposta, e nosso alvo principal era o caminhão na via pública. Entendi. Então você teve esse cuidado de ter esse amparo. Sim. Então o alvo principal era o caminhão. Com relação a essa abordagem, a cautela quando você tem uma vigilância, seja de qualquer crime, é a equipe que fica embasada na base, quero dizer, ela fica no QAP, hoje, ela fica de pronto aviso. Fica de prontidão. Prontidão, para uma situação de apoio. E normalmente a gente deixa, quando a situação ela vai seguindo um caminho para a abordagem, para a prisão, as equipes ficam mais próximas. Entendi. Né, por conta de questão de fuga, como nós trabalhamos com crime... Então vocês cercaram ali o local. Assim, a gente se resguarda. Tá. Até com viaturas caracterizadas. Vamos cercar o perímetro. Porque a gente não sabe a situação, qual que é a situação. E sem levantar, né, Marcelo? Sem levantar, sem sirene ligada, ali é surdina mesmo. Inteligência total. Sim, sim. Entendi. Bom, e aí veio a abordagem. O que vocês flagram no momento em que chegam ali? Vários bags, né, que aquelas grandes sacolas grandes. Já sobre o caminhão e com material que as equipes, nós já temos conhecimento do que é, né, do trabalho que a gente realiza. Então, material de telefonia, né, o material tinha muito fio ali. Muito fio. No dia que a gente conseguiu retirar, porque é muito pesado, no dia uma das operadoras conseguiu tirar 1 tonelada. Nossa. Ela foi ali, identificou e retirou. Tirou 1 tonelada. Que negócio impressionante. E aí nós fizemos todo o aparato até de cadeia de custódia, né, do caminhão, peso do caminhão, quanto tem no caminhão, um depositário com cautela e com segurança. Precisou pesar tudo. Tem que pesar. Para efeito de cadeia de custódia, rapaz. Você pesou todo trabalhoso, hein? Você pesa o caminhão, né, desconta aquilo que já foi entregue de imediato para a empresa que conseguiu. Você conseguiu balança fácil? Sim, uma balança de carga mesmo. Deus. Sim. E aí foi pesado, foi feito o depósito, lança num BO, documenta isso. Aí as equipes começam a vir e fazer o reconhecimento das peças. E ali vai reconhecendo, vai postando. A CPFL de pronto reconheceu aquele uma espécie aquelas argolas também, como chama aquilo? É o quê? Eu não me lembro, é um termo técnico. Enfim, mas elas são equipamentos que prendem ali os transformadores dos postes. Então, por isso que eu te digo, que quando se fala de energia, especialmente, nós não temos somente o cobre. E eu digo mais, nós temos outro material. Aí já é metal mesmo, né? Nós temos outro material. Quer dizer, metal tudo mas enfim, é um material diferente do cobre. O receptador ele está recebendo qualquer tipo de metal. Entendi. O cobre é o que tem mais valor no mercado. Continua sendo. Justamente por causa desse mercado de falsificação que eu te disse. Entendi. Né? Você tem muito fio. Se você entrar em qualquer comércio, você entrar em qualquer comércio eletrônico hoje, você negocia fio a um preço muito mais baixo do que o mercado. O podcast E aí, Colim tem o apoio da Pascoaloto. Então, ali naquele primeiro momento, você chega, encontra esses bags. Quanto que tinha? Quanto que pesou? Você lembra? De peso? O caminhão... Parece que uma carga ali naquele momento, 700 mil, né? Só ali. Sim. 700 mil reais. Eu me lembro porque fiz a matéria. 700 mil reais. Isso considerando a R$40 o quilo. Diferente dos 8 mil. Porque você tem os dava 1.400.000 na fundição. Você tem o cobre sujo e você tem o outro cobre, que é o mais limpo. Que você tem um outro detalhe de desvio de obra. Poxa vida. Né? A coisa vai longe. Vai longe. Entendi. Bom, chegou, apreensão, configurou, etc. E tinha empilhadeira, né? Era um negócio tinha. impressionante. Empilhadeira,
colocando as bags. Empresa altamente bem aparelhada. Sim. O que sim. mostra que a movimentação, Sim. que isso dava muito dinheiro para pouca gente, né, Marcelo? O que ele fez? Ele monopolizou a entrega para essa grande fundição, ele coletava, ele negociava com os pequenos. E ele recebia de todo mundo. Ele recebia de todo mundo para esse ponto. O que resta saber? Se é somente essa fundição que recolhe aqui em outras cidades. Que ela vinha recolhendo. Tá. O que nós vimos? Os caminhões ele passava por outras cidades, que ainda resta identificar, e ele vinha recolhendo esses materiais ilícitos. Provavelmente tudo para uma única fundição, provavelmente. Não, com possível, certeza. é possível. Com certeza, na região de Minas Gerais, de Goianésia. Deixa eu ficar um pouco mais nesse fato, porque é interessante, a história é interessante. Aí tá tudo acontecendo, tem um flagrante ali. Aí 6 entram. Tinha dinheiro, inclusive Mais de 10, era uma 12, quantia, acho que 12 mil, 12 mil, se não me engano. Tudo em pequena quantidade, já para pagar os receptadores dos bairros que levavam. Exatamente. Era pago em dinheiro vivo. Sim. Ele negociava com os pequenos também, né? Porque quando você O chega mercado era feito por ele. O mercado criminoso local sim, era esse cara que fazia. Sim, não resta dúvida disso. Era ele que impunha. Sim, até pelo histórico. Um dos investigados até hoje, ele sai, em tese, segundo as equipes, ele sai do cenário do tráfico e passa a trabalhar só com reciclagem. O que é interessante, E aí ele monta a empresa? Não, ele tem vários pontos de reciclagem. E o que chama a atenção, esses vários pontos são próximos de pontos de venda de droga. Entendi. Agora, resta saber se ainda pertencem a esse indivíduo, esses pontos de venda, ou não. A gente acredita que sim. Sim, entendi. Marcelo, ficamos um pouco ainda nesse dia da operação, porque tem uns detalhes interessantes. Ali, são 2 irmãos, um de 21 e outro de 24 anos. Empresa toda legalizada, Tudo documentação certo. tudo em dia, estava tudo correto, Sim. mas ali configurou a associação criminosa? Configurou o grupo criminoso, uma associação criminosa. A gente, Foi isso que segurou, né? exatamente. Ou a receptação qualificada segura? A receptação qualificada impede de você arbitrar a fiança Tá. na área policial, mas você não garante ali uma periculosidade, um requisito da Precisaria preventiva. da figura da associação criminosa. A associação gera a periculosidade necessária para a garantia da ordem pública, que é um requisito da preventiva. E aí o grupo criminoso estabelecido, porque nós tínhamos uma investigação precedente, né, que justifica... Tinha uma base anterior. Sim. Então, como tem uma investigação, porque é interessante, a investigação precedente, quando do flagrante, ela engrossa nosso caldo, como assim a gente pode dizer, para poder subsidiar o pedido da preventiva. Os 2 irmãos seguem presos? Os 2 irmãos e os 2 indivíduos que estavam no caminhão seguem presos. Entendi. E foram denunciados já pelo grupo, pela associação criminosa e receptação qualificada. Porém, a empresa segue aberta. Segue aberta. Porque Esse é um ponto que ainda é difícil, por exemplo, porque, olha a dimensão do trabalho que você teve, você e sua equipe tiveram. E aí, poxa vida, a empresa continua aberta. De repente, será que a própria legislação, o próprio mecanismo vigente não dá essa possibilidade que soa como impunidade, Marcelo? Nós temos uma lei municipal de fiscalização desse tipo de comércio, mas o que nós precisamos é um implemento executivo, né, administrativo dessa fiscalização. Porque se o Código Penal fosse um pouco mais rígido, Sim. Se nós tivermos a possibilidade, se você tem uma pena administrativa... Caçar um alvará, por exemplo? Exatamente, nós não temos essa penalidade administrativa. Essa seara administrativa ela é feita pelo município. Entendi. Essa punição administrativa é do município. Então, pera um pouquinho, a responsabilidade, fechar a empresa é o município. Sim, o que eu vou te dar como exemplo. Por dever de ofício não é teu. Por exemplo, vou te dar um exemplo, crime contra a saúde pública. Né? Nós tivemos o fechamento de uma clínica, mas quem fechou a clínica? É real. A vigilância sanitária. Que é municipal. Então, se você tem uma fiscalização dos... Atenção, prefeitura, passarinho que não deve nada pra ninguém, tá cantando desde cedo. Poxa vida, né, Marcelo? Caramba. Não, porque veja bem, se você tem uma fiscalização em todas as searas de sanção, civil, criminal e penal. O civil a gente não discute nesse momento, mas o administrativo e o penal sim. Né? Trabalham em conjunto. Prefeitura e penal eu vou te dar os exemplos das bebidas. Né? O que a gente fez? Que é outra operação grande. Exatamente, operações grandes. O que a gente chama? Secretaria de Planejamento. CEPLAN, lá, tem uma caca ali. O CEPLAN faz o quê? Não tem alvará, não tem a documentação necessária. Vai lá e lacra. Lacra, autua, multa. Secretaria de Vigilância Sanitária. Não tem condição de higiene nenhuma. Então, interdita multa. Equipamento, multa. Então aí o comércio ele cessa. Entendi.
Se você não trabalhar em todas essas áreas, nós fazemos nossa parte. Sim. Né? Nós precisamos Muito bem somar feito, esforço. inclusive, porque o trabalho do SIG Nós precisamos somar esforço. esmiuçou um esquema que era Então, muito maior do que as pessoas imaginavam. E segue a investigação. E não parou, né? Não pode parar. Vou te fazer uma pergunta, mas eu quero você, experiente que até para não atrapalhar a sua investigação. A empresa está aberta. Para ela voltar a agir do mesmo jeito, é um tapa, é um passo. Ou de repente você acha que dá um tempo? Não, ele pode até dar um tempo, mas o grande fluxo do dinheiro ali é o comércio ilegal. Entendi. Então como é que você vai me dizer que eles estão fazendo tudo? A empresa não vai sobreviver sem atividade criminosa? Não sobrevive. Infelizmente, a minha opinião, né, a gente tem uma experiência nesse sentido aí, não vai sobreviver. Claro. Marcelo do céu. Bom, ainda tem uma sequência. Bom, você tinha lá o caminhão, que vinha todas as quartas, a empresa ali, os dois rapazes, donos da empresa, 21 e 24 anos presos, os dois do caminhão presos, e esse caminhão, ele levava para onde? Aí chegamos ao interior de Minas. Guaianésia. Guaianésia. Né? Esse caminhão, a gente aprendeu, como eu disse, ele levava, era o mesmo caminhão, o mesmo veículo. Rapaz, é uma viagem, deixa eu apurar aqui. Daqui, Bauru, Guaianésia. Vai falando, Marcelo, enquanto eu apuro aqui. Esse caminhão, nós descobrimos que era de uma empresa, essa empresa não era empresa de Minas, e era uma empresa destinada apenas ao transporte. O podcast E aí, Colim tem o apoio da Pascoaloto. Esse caminhão, nós descobrimos que era de uma empresa, essa empresa não era empresa de Minas, e era uma empresa destinada apenas ao transporte. Né, uma empresa de Ribeirão Preto. Era uma empresa de Ribeirão. Não tem nenhum, até o momento, na investigação, não restou nenhuma dúvida sobre as atividades. É Guaianésia, né? Não é Guaianésia. Guaianésia. Rapaz, tá dando 906 km aqui, será que é isso mesmo? Eu vou checar de novo. Porque são quase 2.000 quilômetros de volta, né? Sim. Toda quarta-feira fazer essa viagem, rapaz. E aí era levado, segundo informações dos próprios transportadores, era para uma fundição. E esse caminhão, ele era arrendado, na verdade, sequer pertencia a essa empresa de coleta. E a empresa de coleta, ela teve deixa eu corrigir. 336 quilômetros. Eu tinha digitado. Deu Goianésia em Goiás, então 340 quilômetros. Ou seja, já vai dar 700 toda quarta-feira. Então. E aí, Marcelo? E aí esse caminhão, ele foi submetido à apreensão, ele ficou apreendido por um bom tempo. Os representantes da empresa nos procuraram, mostraram toda a licitude da atividade, que o caminhão era arrendado, que o arrendamento restava prejudicado porque ele tinha que rodar. E aí nós liberamos o caminhão, ele foi entregue, porque não tinha ali, não comprovava nenhum tipo de envolvimento direto nessa tipo de modalidade, né? Mas o motorista e o ajudante continuam presos, porque não traziam nenhum tipo de nota desse transporte, do material que ali que estaria. A figura da associação criminosa precisou dos dois, né? Sim, restou conformado ali. E agora nós temos a investigação do destino dessa carga. Bom, Guaianésia. Essa empresa lá de Guaianésia, o que deu para apurar até aqui? Ela era uma fundição, ela fundia isso? Então, nós não conseguimos, ainda estamos em investigação, para saber qual que é como que recebe, se tinha lastro de alguma nota, de algum documento, que também se questiona a autenticidade. Apareceram algumas notas, mas as notas sequer batem com a pesagem do caminhão. Então, mas teoricamente seria uma empresa, uma fundição legalizada também? Teoricamente, sim. Você vê que coisa? Teoricamente, sim. Empresas legalizadas, mas que têm atividades criminosas enfim, nas suas atuações diárias. Sim. Impressionante. Sim. E aí que eu digo que não insistindo no mesmo assunto, mas insistindo na verdade, a fiscalização é fundamental, Colim. O pessoal lá de Minas também precisava dar uma, A fiscalização é fundamental. Guaianésia. Nós não conseguiremos, em hipótese alguma, daquilo que a gente já trabalhou com esse tipo de crime, a gente não consegue atuar somente no nível policial. Entendi. Tem que haver uma fiscalização, um controle, principalmente do cobre. Agora, analisando então o restante do mercado, Marcelo, é possível que essa fiação chegue, passa ali por um processo de fundição mesmo, né? E aí esse material volta para o mercado com uma qualidade inferior. Isso é possível. Sim. Já há um monitoramento, um mapeamento disso. Nós fizemos um encontro aqui o ano passado e trouxemos representantes de marcas e patentes, escritórios que representam diversas marcas, especialmente dos fios, né, das grandes marcas de fio, e eles têm comprovadamente questões, inclusive de incêndio provocado por fios com falsificação.
inclusive falsificação de selo de metro. Que coisa, tô impressionado com a cadeia. E E olha que eu já tinha feito a matéria, mas aqui, né, como nós temos mais tempo e dá para aprofundar mais, é um negócio impressionante. Volta para o mercado e pode trazer danos Sim, incalculáveis. sim. Pode dar apagão, pode dar Curto-circuito incêndio. em casa, porque você coloca ali, acredita que é um fio daquilo que tem um selo de metro de teste que Só que testa. é falso. Só que é falso. E aí para pegar fogo, Porque você diminui a bitola. A bitola. Ele não suporta aquela eletricidade que teoricamente teria que suportar. Sim. Que coisa. Negócio impressionante. Marcelo, então vamos lá. Parece que, até para resumir, porque há uma preocupação muito grande, e eu te disse isso em off, existe uma preocupação muito grande de comerciantes, de empresários, de lojistas, de moradores, pessoas que ficaram ou ainda estão incomodadas com esses furtos. Não é sua atribuição, evidentemente, né, acabar com eles, aí é uma outra história. Mas é uma cadeia, ainda teríamos que avançar muito mais, até para dar uma resposta aqui, no começo de tudo, que são exatamente os crimes contra o patrimônio. Olha onde você chegou, por uma investigação altamente complexa. Difícil dar uma resposta aqui. É complicado, O que né? a gente avalia há muito tempo isso vem acontecendo, né? Isso Vinha acontecendo com muita- não é peculiar da cidade de Bauru. Sim, claro. Né? Todo o estado, Tá. se não o Brasil vive... Todas as cidades de médio e grande porte têm Com isso. certeza, né? E o prejuízo é muito grande, né? Porque... As pessoas estão incomodadas. Incomodadas. Quanta gente reclamando que me Não, e encontra por aí. nós temos bens públicos que são prejudicados em razão desse Sim, tipo de sim, crime. sim. Agora, Postos de saúde, escolas. escolas... Está acontecendo muito. Nós tivemos o furto de fios do recinto. No recinto Melo Moraes. Recinto Melo Ah. Moraes. Então, o que acontece? Eu insisto na questão de uma força-tarefa. Uhum. Das forças policiais, dos agentes administrativos, de melhorar essa legislação que é municipal, Uhum. né? E trabalhar nesse sentido de nós temos que bater no receptador. É ele. Não tem como A cadeia você... só existe porque tem ele. porque o tráfico de drogas, ele alimenta a outra ponta. Entendi. Né? Porque a maioria dos como eu disse, você Os seleciona... pequenos receptadores têm biqueira perto. Exatamente. E quem pratica esse tipo de crime, não resta dúvida. É 100% certeza que são os usuários, especialmente de crack. Entendi. Queria sua avaliação agora com base na tua experiência. É um esquema muito grande. Sim. É uma cadeia, parece que muito bem delineada. Sim. E o que... Que começa no furto aqui e na outra ponta a fundição que reencaminha para o mercado e tem ainda uma outra ponta que vai além, que é exatamente esse material já no mercado e causando problema. Parece que está tudo delineado, né? Quando nós conversávamos com esses especialistas em falsificação, o que eles nos chamavam a atenção é que os olhos do crime organizado, das facções criminosas, voltados para esse tipo de modalidade criminosa. Ah, Marcelo do céu, então chegamos num ponto que eu acho é possível que a facção criminosa que age a partir de São Paulo possa ter algum envolvimento. Porque está no tráfico, né? Exatamente, não só pelo tráfico, né? Porque não só a questão do comércio da droga, mas de toda atividade que é criminosa, que é lucrativa. Entendi. E que você trabalha com crimes de médio potencial ofensivo. Então é o furto. Exato. Então o que eles pensam? É lucrativo. Então, o mercado de jogos ilegais, antigamente se falava muito em adulteração de combustível e tal, né, de transporte ilegal. Hoje não, o crime organizado ele se estende. Né, a prática, muito mais além. A organização criminosa, tudo que dá dinheiro ele tá. Tudo que dá dinheiro ele vai se envolver. E é uma possibilidade, então. Mas a cadeia tá bem delineada, é isso? Sim, né? Sim, não tenha dúvida. Ela começa pelo a falsificação hoje, ela né, a gente tem notícia, inclusive, de envolvimento da máfia, com os contrabandos, com as falsificações. E você não pensa que é só falsificação de roupa, falsificação em geral, inclusive de fio elétrico. O podcast E aí, Colim? Tem o apoio da Pascoaloto. A falsificação hoje, ela né, a gente tem notícia, inclusive, de envolvimento da máfia, com os contrabandos, com as falsificações. E você não pensa que é só falsificação de roupa, falsificação em geral, inclusive de fio elétrico. Marcelo do céu, então o negócio, à medida que você vai falando, a gente vai aprofundando muito mais. Por isso que a gente coisa é muito mais profunda. Por isso que precisa de um trabalho
parar de considerar o furto De várias frentes, né? com um crime de médio potencial ofensivo em razão, tirando o qualificado, que a pena Aumenta um pouco mais. E tratar esse crime de forma mais séria, né? Tá. Considerar a legislação, que é difícil mudar, mas tratá-lo como um problema social. Preciso da sua avaliação de novo, porque é quando a gente que atua, que faz o que eu faço, a gente acaba tendo mais contato com quem é vítima aqui no começo de tudo, que são aqueles pontos onde os crimes contra o patrimônio eles acontecem. Hoje nós temos, lamentavelmente, a seguinte situação que incomoda as pessoas. O cara vai lá, faz o furto, às vezes a polícia militar vai, ou você investiga e pega, mas aí, lamentavelmente, a legislação acaba fazendo com que haja uma impunidade, e essa impunidade é meio que intolerável. Porque a partir do momento em que mexeu no bolso da pessoa, e ela tem um prejuízo de 5, 10, 20 mil reais, aí o negócio fica complicado de aceitar. Sim. Para vocês é difícil, Marcelo? Bastante. É aquele criminoso, você de repente investigou e pegou, a polícia militar, né, vai lá e prende. Não. É um negócio complicado de aceitar? É difícil, a legislação é nesse sentido, né? Não adianta nós culparmos aí uma outra ponta do sistema criminal, que seria os juízes, os magistrados, os promotores em relação à audiência. Eles não inventam leis, né? Justamente, eles se pautam pela lei, são funcionários públicos, e tem que, é o princípio da legalidade, eles não fazem nada que seja fora da lei. Vale o direito positivo no Brasil, né? Se não tiver escrito, não vale. Exatamente, então o trabalho é incessante. Né? Mas eu insisto assim muito de forma junção de forças. Exatamente, porque nós temos exemplos onde a coisa funciona um pouco melhor. Né? Nós temos exemplos onde municípios estabeleceram uma legislação mais severa, conseguiram acabar com o problema. Com lacração. Não acaba, porque você tem os clandestinos. Okay. Né? Mas você diminui, pelo menos aqueles que querem manter a atividade comercial, a legalidade das atividades, ter o alvará de funcionamento, cumprir as regras administrativas, eles fogem do comércio de fios e cabos de proveniência ilícita. Não vão aceitar. Não vão aceitar. Que coisa, é uma junção de forças mesmo. Mesmo, para diminuir o problema. Um negócio impressionante, Marcelo. Para diminuir o problema. Rapaz, que investigação, que resposta, hein? Que o teu setor deu. A equipe é fantástica. Entendi. Marcelo, chegamos ao ponto em que a gente sempre abre, né? Esse é o momento final. A gente agora está um pouco mais curto, né? Enfim, mais curto e mais objetivo. Então é chegado o momento das considerações finais, para você falar de novo da tua equipe. Família tá tudo bem, né? Adaptada, já é Bauruzão? Graças a Deus, já morando aqui já há um tempo. Isso é bom. Muito feliz, e a gente sempre quis, né? Nós sempre quisemos trabalhar aqui, eu sempre quis trabalhar em Bauru, então hoje realizando um sonho profissional. E agora com uma equipe fantástica, né? Pessoal de alto nível, de competência, de comprometimento. E a equipe dispensa comentários nesse sentido. Sim, muito comprometidos, né? Uma boa que dá até medo. Então, né, pode. Eu costumo dizer, na Record eu costumo dizer que os tiras do Dr. Marcelo, eu uso esse termo, os tiras do Dr. Marcelo estavam na apetite. Uma brincadeira de um veterano contador de história. Mas é uma turma que está na apetite. Muito bom, muito comprometido, e nosso seccional e nosso departamento no sentido de efetivamente dedicar todas as forças possíveis para combater essa modalidade criminosa que é preciso ter respaldo, que prejudica. Não, temos que ter respaldo. Mas a gente tem um respaldo, né? O Dr. Luciano, o Dr. Martins, a gente tem um respaldo deles, e a gente tem um compromisso com eles e com a população em relação a esse trabalho. Por isso que o resultado está aí. A Polícia Civil mostrou, o caminho é esse, delineado de uma ponta a outra. Então agora quer acabar, quer diminuir, então vamos agir. É isso que falta? É isso mesmo. Seriam as suas considerações finais? Minhas considerações finais é que nós estamos aí pedindo o esforço de todos nesse sentido, né? Para que nós possamos aí fazer um efetivo combate e diminuir essa modalidade. Entendi. Marcelão, sem palavras. Estamos juntos no dia a dia aí, sempre, né? Colim. Aqui é um espaço que leva o meu nome, eu tenho muito mais liberdade do que já tenho em qualquer outra tribuna que eu tenha, né? Enfim, então aqui a conduta editorial é diferente, então aqui o amigo é amigo de fato, o delegado é competente mesmo, enfim, e o trabalho bem feito é enaltecido sempre. Por quê? Porque quando você me pergunta isso aqui na rua, aliás, a turma me pergunta muito isso aqui, e esse podcast só nasceu por causa dessa pergunta. E aí, Colim? Sabe, quando você tem um assunto, e aí, Colim? Então, por isso que nasceu. Então, se você me pergunta, e aí, Colim? É do jeito que você
precisa saber. Marcelão, obrigado. Abraço. Conte comigo, à disposição. Sempre. Tanto na TV, aqui, na rádio também. Meu amigo. É isso, tamo junto. Tamo junto, colega. Parabéns pelo trabalho. Obrigado. Tá aí, esse foi o Dr. Marcelo Tomás de Góes. Ele é delegado titular do SIG, que é o setor de investigações gerais, e mostrou como é que é. Tá aí. Passarinho que não deve nada pra ninguém, tá cantando desde cedo. Dito isso, ponto final em mais essa edição do E aí Colim. A gente se vê na semana que vem com outro caso que é estarrecedor. Só para você ter uma ideia, já para te adiantar, a gente vai falar na edição da semana que vem do caso Dagmar Streger. Um caso chocante de uma idosa de 76 anos que foi assassinada brutal e covardemente no sítio dela, no Rio Verde, zona rural de Bauru. O corpo dela jogado num poço de 30 metros de profundidade. E aí na semana que vem faço questão de contar tudo para você, ok? Tchau, pessoal, até sempre! O podcast E aí Colim tem o apoio da Pascoaloto.